Hoje são 15 de maio, nós estamos em meio a essa crise que culminou com o afastamento da presidente da República. E durante essa semana eu recebi alguns comentários e até solicitação de que eu abordasse determinados temas nos meus vídeos. Algumas vezes até com um tom um pouco irônico, né, que é normal. Né? Como, por exemplo, se eu estaria satisfeito, né, com a chegada de Temer ao poder. E eu respondi que, na verdade, quem tem que ainda responder por isso são os que votaram no PT. Né? Quem votou em Dilma votou em Temer. Então, se Temer está no poder, não são os não votantes que têm que dar essa satisfação à nação. Né? Quem botou Temer no poder? O golpe. Vamos lá. Então, aí, por conta disso, vem uma coisa importante, que é a questão da legitimidade. Sem dúvida que o Brasil ele tem uma crise de legitimidade quase que nós podemos chamar de inerente ao próprio processo político brasileiro. E nós sempre convivemos muito bem com isso, nós somos um povo muito acomodado, nós nos acomodamos muito bem com isso. Né? O curral eleitoral foi substituído pelos militantes pagos. Né? Uma troca simbólica e ideológica que a gente assiste no Brasil, mas sempre com aquele forte viés de país do terceiro mundo, de republiqueta, de gente querendo discutir que se o PSDB roubou, o PT pode roubar também. Não dá para conversar sobre isso, né? São questões que até ferem a inteligência de alguém que tem alguma cultura. Se o PSDB roubou, o PT pode roubar também. Eu não entendo esse tipo de argumentação. Né? É próprio de país terceiro mundo, baixo grau de escolaridade, né? Que é uma coisa também que foi colocada e que também já vem me chamando a atenção, né? Esse problema da manipulação ideológica nas escolas. É curioso, eu fico assim, bastante pensativo quando eu vejo um país em que a cada exame feito pelo PISA, pela OCDE, que é hoje o avaliador mais importante da educação no mundo, e o Brasil está sempre em queda. Particularmente depois que se adotou essa política paulo-freireana de trazer o conflito de classe para a sala de aula, que o professor tem que ser confrontado pelo aluno, que o conhecimento do professor é burguês, que o aluno tem que rejeitar, tem que debater com o professor, tem que rejeitar o conhecimento burguês. A educação brasileira só fez declinar. Né? Os estudos que mostram isso, inclusive, aonde a pedagogia paulo-freireana foi aplicada, eles não são traduzidos para o português. Num país onde as pessoas só falam uma língua, o único país do mundo, inclusive, onde as pessoas só falam uma língua, isso é estranho. Então, as pessoas não têm acesso a esse quadro de realidade dessa política marxista em sala de aula. E ocorre que, na medida em que é isso que eu quero entender, na medida em que declina a qualidade do ensino, menos conteúdo técnico e mais ideologia, não estou entendendo, o pessoal fica mais politizado, como é isso? Né? Você tem menos conhecimento da sua realidade, né? Porque a ideologia, até onde se define a ideologia, inclusive pela Hannah Arendt, é um falso conhecimento da realidade, onde você tenta impor no grito para defender seus interesses políticos. Então, na medida em que as pessoas estão aprendendo menos, elas estão mais conscientes. Acho muito estranho. Né? Acho muito estranho que esses jovens da geração Facebook
que já não é mais nem geração shopping center, agora é a geração Facebook, é a geração... E de repente esse pessoal sabe invadir escola, esse pessoal tem de técnicas de manifestação bem próprias do marxismo cultural, né? Há que se perguntar quem é que há por trás disso. Primeiro tentou-se o tal do rolezinho, que é uma estratégia clara e evidente para se formar milícias de jovens. Todas as ditaduras socialistas foram implantadas a partir da instigação e manipulação de milícias de jovens, né? Hitler fez isso, Lenin e Stalin fizeram isso, Mao Tse Tung fez isso, né? Todos eles trabalham com essa manipulação do jovem, exatamente porque o jovem tem pouco conhecimento e muita emoção. O jovem tem pouco conhecimento, necessariamente, porque ainda está aprendendo, e muita emoção, porque faz parte da idade. Então, é o ideal para se manipular esse jovem e incutir na cabeça dele determinadas ideologias doutrinárias, partidárias, que vão fazer com que ele enxergue o mundo somente a partir daquilo ali. Né? Uma verdadeira lavagem cerebral. E é muito estranho isso. Né? É evidente que está em risco no Brasil o modelo gramsciano, mas é bom não ficar muito feliz com essa, como se a chegada de Temer ao poder, e nós ainda estamos vivendo a era Dilma. Né? E ainda há a perspectiva da hegemonia gramsciana, que é homogeneizar o pensamento através do aparelhamento das escolas, das faculdades, das universidades, sindicatos, né, igrejas. Então, não há muito o que se vangloriar e ficar muito satisfeito. Eu acho que se o Brasil parar de desempregar, se pelo menos o desemprego diminuir, já foi alguma vantagem. Mas não vai se recuperar, você não destrói uma das maiores economias do mundo. Essa destruição não começou com Dilma, essa destruição começou com Lula. Não se destrói uma das maiores economias do mundo, leva-se anos destruindo essa economia, para depois, em 6 meses, num toque de mágica, tudo ficar bem. Né? Vai levar tempo para que nós possamos merecer a confiança dos investidores estrangeiros e que eles venham trazer os investimentos que o Brasil precisa, porque a nossa economia é uma economia de terceiro mundo, apesar do montante que ela mobiliza, mas ainda nós precisamos do capital estrangeiro para que nós possamos crescer e manter emprego. O que eu acho que o PT errou fundamentalmente na sua estratégia de dominação foi achar que já tinha aparelhado o suficiente a população brasileira, já tinha convencido a população brasileira o suficiente que podia dar os seus passos adiante. O PT menosprezou a capacidade de raciocínio do povo brasileiro e achou que o modelo ensaiado na Venezuela já poderia ser implantado no Brasil a passos largos, sem que houvesse reação. Mas não foi assim, que houve reação, e eu tenho sempre chamado a atenção para 2 problemas. Nós não estamos numa situação confortável. 2 problemas. O primeiro problema é que nós ainda continuamos sendo pura manipulação de forças internacionais, aquilo que vem sendo chamado comumente, né, de elites globalistas, grupos, né, econômicos e políticos estrangeiros que continuam assediando a nação brasileira. Então não temos um país ainda independente, não temos um país ainda que possa se dizer soberano, e como consequência disso, ou nós agradamos uma força ou desagradamos outra. E que também eu tenho chamado a atenção para essas ameaças feitas pelos demais membros do Foro de São Paulo, como o senhor Maduro, o senhor Evo Morales, que vem insistindo na ideia de que vão invadir o Brasil. Eu acho que isso não deve ser menosprezado. Eu acho que isso deve ser muito levado a sério pelas forças de segurança do nosso país, tanto as estaduais
Né? É bom lembrar que eles estão falando o que vão fazer. Né? Eles não estão mentindo. Eles estão dizendo, vou invadir o seu país. Nós é que, costumeiramente, temos essa ideia de menosprezar e não levar a sério as coisas, e só quando a coisa já está estourando é que a gente faz, poxa, é mesmo. Né? Quem avisa passa de alarmista, né? Quem alerta passa de alarmista, e depois, quando as coisas acontecem, muitas vezes não dá tempo para a gente remediar. E há, sem sombra de dúvida, o interesse de instaurar o caos, e não é simplesmente uma represália à saída de Dilma. O Foro de São Paulo, eles têm várias cartas na manga. Essa organização de partidos comunistas, financiados pela China e pela Rússia aqui na América Latina, e eles têm várias cartas na manga. Eles têm sempre um plano B e até mesmo um plano C. E a saída de Dilma já era algo previsível. Não era possível sustentar uma governante que tinha 15% de aprovação da população, 20 e 30 quando contava com os militantes financiados. Impossível segurar esse governo por muito tempo. Segurou até muito, graças a essas forças internacionais atuando no Brasil. Entretanto, eles vão querer sempre, cada vez mais, gerar o caos. Toda ditadura comunista, toda ditadura socialista foi implantada gerando o caos. Hitler implantou o nazifascismo, todas as ditaduras fascistas, todas as ditaduras comunistas são implantadas gerando o caos. Aproveitando-se de determinadas situações, determinadas realidades, determinados fatos concretos, para que esse caos possa ser gerado. Então, não duvidem sobre a possibilidade. O senhor Maduro, ontem, estava anunciando na imprensa da Venezuela que estava pondo as forças armadas venezuelanas em exercício militar para possível confronto com a nação brasileira. Esse pessoal não está brincando, eu tenho alertado muitas vezes sobre isso, e encontra no Brasil muitos adeptos. Esse aqui é o problema. Né? Ainda temos que confrontar com essas forças estrangeiras, forças que não estão situadas necessariamente nem na América Latina, e ainda temos que labutar com outros brasileiros que acham que a invasão do Brasil por uma força estrangeira, por um exército bolivariano, por um exército comunista, seria a melhor solução para o país, porque isso iria diminuir a desigualdade entre as classes. Então, é uma situação que nós estamos vivendo muito delicada, cada vez mais delicada. Esse aparelhamento nas escolas, essa manipulação dos nossos jovens, no meu entendimento, ela é uma atitude covarde, porque limitar o conhecimento dos jovens ao conhecimento apenas da ideologia, daquilo que essas pessoas, esses professores, querem que esses jovens entendam. Tá? Há uma manipulação em todos os sentidos, no que esses jovens estão lendo, no que eles vão ler, no que eles vão assistir. Tá? Tem sido comum, inclusive, professores participarem de WhatsApp de aluno para rastrear ideologicamente o que os alunos estão comentando, fiscalizar o que os alunos estão comentando e tecer comentários agressivos quando alunos discordam da postura do PT ou algo que o valha. Então, nós estamos vivendo um modelo exatamente aquilo que foi aplicado na União Soviética. Né? Exatamente aquilo que foi aplicado na União Soviética. Não por acaso, nós já temos a URSAL, como eu já falei em outros vídeos, a União Republicana Socialista da América Latina, que é a tentativa de implantação do modelo soviético.
aqui no Brasil e na América Latina. Ou seja, esse pessoal do Foro São Paulo, eles estão querendo aplicar no Brasil, reviver e aplicar no Brasil aquilo que foi de mais destrutivo para a humanidade durante o século XX. E é isso que eles estão achando que vai resolver o problema da nação brasileira. Então, é algo que precisa se tomar cuidado, não é para se empolgar com o que está aí, com essa chegada de Temer ao poder, porque, de um lado, nós temos representantes, dentro dessa equipe, nós temos representantes das velhas oligarquias, mas, camuflado, temos diversos comunistas que estão se fazendo passar de direitistas, digamos assim, né, já que agora tudo está dividido em dois, mas são comunistas infiltrados que vão continuar tentando exercer o processo e o projeto hegemônico do marxismo cultural, fragilizando nossas instituições e criando uma crise política e de legitimidade cada vez maior. Infelizmente, eu acho que é com isso que nós temos que labutar, não aceitar, mas temos que continuar labutando, porque isso é o resultado de décadas, né? de conforto, de acomodação, de botar as pessoas no poder e não se preocupar mais com o que elas estão fazendo, achar que democracia é voto em urna, né? Tanto assim que você vê agora que não se pode mais falar em afastar, em retirar um governante do poder. Como eu já falei, vai se trocando os nomes, vai se trocando os conteúdos desses nomes, e se a missão é implantar uma ditadura, nós estamos caminho certo. O que a esquerda está chamando de democracia é a velha ditadura do proletariado, agora camuflada com o nome de democracia popular. Né? Então, é preciso estar alerta para isso, porque a coisa está avançando, eu não estou vendo retração, eu estou vendo avanço. Agora, talvez com passos mais lentos. E muito cuidado com essas ameaças estrangeiras, porque já existem muitos guerrilheiros de outros países infiltrados aqui no país, que também estão apresentados como exilados, migrantes e etc. Mas tudo isso faz parte de uma estratégia para criar uma mega revolução, porque o Brasil é um mega país, então criar uma mega revolução com diversos focos explodindo pelo país todo, no sentido, inclusive, de fragmentar o poder de ataque e defesa das nossas forças armadas, estaduais e federais. Muito obrigado pela atenção.